Vamos lá, deixa eu entrar aqui no meu script case. Então, eu vou pegar já um projeto que a gente tem criado, que é inclusive um projeto do sistema de exemplos, que é esse de recrutamento, só para a gente trabalhar dentro do layout. Então, basicamente, a gente tem a aplicação, vou gerar aqui, deixa eu gerar aqui uma aplicação, essa tela de login. Essa tela de login é uma questão à parte, a gente vai falar sobre ela também, que é uma tela de login completamente aqui customizada. Eu vou entrar aqui só para mostrar para vocês as aplicações. Não está gerado, deixa eu gerar aqui. Deixa eu pegar outro projeto melhor para não ter que gerar tudo. Vou abrir esse aqui. Só quero mostrar para vocês aqui uma aplicação normal. Certo? Ok, então a gente tem aqui essa grid, né? Essa consulta. Uma consulta simples aí com essa tabela que a gente sempre usa de exemplo. E aí a gente vê, para a gente entender um pouco da estrutura do script case, de como ele monta. A gente sabe, o script case é um gerador, né? Então, a gente tem a aplicação, se a gente for olhar de uma maneira simplificada, a gente tem o cabeçalho, né? Tem o corpo, que é onde estão as informações mais importantes, e tem o rodapé, certo? Então, basicamente, dentro da parte do cabeçalho e do rodapé, a parte do fundo aqui, do background, você pode customizar 100%. Existe muita flexibilidade nesse sentido. Eu vou mostrar lá, a gente tem uma parte para alterar o HTML, então você pode utilizar da forma que quiser. Dentro do corpo da aplicação, a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Porque é onde o script está gerando todos os códigos, onde tem todas as funções, onde tem tudo acontecendo. Então, dentro dessa parte do corpo, onde a gente tem mais dificuldade de estar fazendo a customização. Então, qual foi a forma que os desenvolvedores encontraram de fazer essa customização? Uma vez que não seria tão fácil a gente inserir ali um arquivo de CSS e alterar manualmente, a gente criou aqui, dentro da parte de layout, esse CSS de aplicações. O CSS de aplicações é um arquivo, já tem uma classe ali criada, uma classe que já está incluída, né, nativamente dentro do script case, que utiliza CSS3. Então, você pode vir aqui dentro dessa área e alterar, né, esse layout utilizando CSS3. Ok? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, dentro da parte de layout, outras opções também. Essas duas primeiras opções a gente mostrou aqui, acho que foi no comecinho de outubro, antes, na verdade, em setembro, que aí fala especificamente dos gráficos, né, de como a gente customizar a parte dos gráficos, mas um pouco mais restrita também, não dá para ir tão a fundo como naquela opção que acho que foi o Marcelo estava comentando. E a gente tem o gerenciador de imagens também, que foi uma coisa nova, que é só para a gente organizar todas as imagens, só não, né? Porque é bastante interessante ter esse gerenciador, fazia muita falta na versão 7, para a gente concentrar aí todas as imagens. E daqui para cima, a gente vai poder fazer a alteração dos CSS e dos templates, certo? Então, a gente tem o principal, que seria esse CSS de aplicações, depois tem o CSS de botões, o HTML e o CSS de menus. Então, vamos lá por partes. Primeiro, com relação aos templates de HTML. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem alguns temas que já são criados, né, no script case, de template, de cabeçalho, rodapé e formato livre. O cabeçalho e o rodapé, eles são para todas as aplicações. Então, você pode criar aqui um tema, ou utilizar já um tema do script case para fazer uma alteração, e depois você vai aplicar dentro da aplicação, certo? Você pode fazer tanto para cabeçalho quanto para rodapé. Por exemplo, eu tenho aqui um desses temas, ou eu posso criar um novo. Vou pegar aqui um já criado, esse aqui, Expanded, por exemplo, e vou salvar como. Aí ele vai me pedir aqui um nome, eu coloco público, privado, vou colocar aqui teste. E aí salvei, ele já vai vir aqui para baixo, para meu ambiente público. Eu venho aqui vista e posso editar esse HTML aqui da forma que eu desejar. E aí eu vou aplicar dentro da aplicação. Vou voltar lá nas minhas aplicações,
Se eu pegar aqui, por exemplo, esse formulário, eu vou poder alterar dentro da parte de layout. Então, eu tenho aqui visualização, que é onde eu vou poder escolher o meu modelo aqui de HTML. Então, esse modelo é exatamente aquele modelo que a gente acabou de utilizar. Então, tá aqui já aparecendo o teste que a gente criou. E aí, se eu modificar, eu vou vir aqui na parte de cabeçalho e rodapé para trabalhar com as variáveis. Ok? Então, quando ele abre aqui, ó, ele abre as variáveis, que aí vai ser de acordo com o que eu coloquei lá de linhas e colunas. E aí aqui eu posso trabalhar um campo, um título, uma data, uma imagem, um valor. Nessa parte de valor a gente pode trabalhar aqui uma variável global, a gente pode trabalhar coisas mais avançadas, tanto no cabeçalho quanto no rodapé. Dá para usar algumas macros também. Então você vai poder fazer toda essa modificação dentro do HTML e depois aplicar aqui. Aí você pergunta, Márcia, depois eu criei um monte de aplicação e decidi mudar agora que eu sei mudar o HTML, eu quero mudar e salvar no meu projeto todo. Eu vou ter que ir de um por um para modificar. Não, a gente tem aqui uma ferramenta que é a ferramenta de adição expressa de aplicações, onde a gente pode escolher aqui todas ou algumas aplicações para modificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu tenho 50 formulários, eu vou vir aqui nos formulários e vou selecionar o que eu quero mudar. Então, eu quero mostrar um conteúdo HTML. Deixa eu ver aqui. Vocês estão escutando minha voz? Tem uma pessoa aqui reclamando do áudio, Ronaldo. Tá todo mundo me ouvindo? Ok, Marcelo confirmou. Acho que é só com o Ronaldo mesmo. Ok, vamos voltar então aqui. Então eu vou vir aqui, ó, e escolher o que eu quero mudar nas aplicações. Eu dei o exemplo aqui do HTML, né, do esquema. Mas aí pode ser o template, pode ser outras coisas também. Uma conexão. Ok? Então só uma dica aqui da edição expressa. Se você, quando a gente está criando um projeto, a gente sabe que a criação do projeto já tem que colocar lá um tema. Às vezes a gente ainda não criou o tema, a gente só pode colocar o tema depois que está com o projeto criado. Se precisar mudar o tema padrão do projeto todo, depois que criar o projeto, a gente vem aqui em visualizar projeto, propriedades, que ele vai voltar para aquelas telas do passo a passo de criação de projetos. E a gente vai poder vir aqui em esquemas e modificar, né, para um esquema que a gente criou depois. Então é importante sempre, antes de começar a fazer as aplicações, já vir lá escolher o esquema padrão, se for um esquema personalizado, que ele vai ficar aqui, ó, dentro da parte público. Os esquemas criados por você vão ficar disponíveis aqui. E em cima os esquemas já do script case normal. Ok? No caso, aqui você pode, o Celso perguntou, essa parte eu consigo alterar o chassis, no caso, né, da aplicação? Consegue sim, é só você vir aqui em localizações, que é onde a gente colocou lá, aqui está o TF8, eu posso mudar aqui o chassis. Né? Sempre lembrando que essa questão do chassis tem que estar alinhada, né? Tanto para um ambiente de produção, também tem como selecionar o chassis dentro do banco de dados, tem vários lugares, essa coisa sempre às vezes fica desalinhado e acaba dando problema de chassis. Mas é sempre bom verificar se está todo mundo igual. Ok, então vamos lá, continuar. Voltando aqui para o nosso template HTML. Então a gente já viu como é que a gente vai alterar aqui, né? Então aí vai ser o HTML de acordo com a criatividade de vocês, de acordo com a necessidade também do projeto. E a gente tem aqui por último o nosso formato livre. Esse formato livre é um template HTML que é utilizado apenas na aplicação de consulta. Muito útil também, onde você pode customizar, escrever um HTML livre e aplicar dentro da consulta utilizando aquelas opções da consulta, né? Por exemplo, já os botões, a questão de exportação para PDF e para outros tipos de arquivo. Então, dá para fazer coisas bem bacanas com esse template HTML, esse formato livre, no caso. Dentro da parte, esse aqui foi até um que a gente fez dentro daquele que a gente fez na versão 7 ainda, sobre boletos bancários. Então a gente criou aqui o boleto bancário e depois utilizou na consulta.
Não sei se vocês já viram esse vídeo. Então, a gente pode criar aqui o template HTML e lá dentro da consulta, deixa eu abrir aqui uma consulta. Então, aqui dentro da consulta, a gente tem diferentes tipos de orientação, né? A gente sabe que tem aqui horizontal, vertical, slide, formato livre. Então, caso você queira aplicar um template formato livre, você vai escolher aqui formato livre. E dentro da parte de layout, uma vez que a gente tenha selecionado aqui o formato livre, dentro da parte de layout, visualização, ele vai habilitar uma nova opção, modelo para o corpo, onde a gente vai poder aplicar aqui o formato livre, aquele template que a gente selecionou lá. Ok? Então aqui você pode desenhar a sua consulta, e aí sempre lembrando que aqueles conceitos básicos do ScriptCase, a gente vai selecionar campos em chaves, então você conhecendo bem já a sintaxe do ScriptCase, você consegue fazer um modelo um modelo de HTML que você quiser. Então deixa eu voltar aqui para a nossa consulta normal, horizontal. Essa consulta que a gente fez aqui também foi um exemplo bacana que a gente deu de customização. Vou gerar aqui para vocês verem. Nesse caso, a gente utilizou uma consulta normal, e aí eu clicava aqui nesse botão e ele me abre aqui uma fatura. A gente fez aqui esse exemplo utilizando também um CSS. No caso desse exemplo aqui, o que foi que aconteceu? A gente fez um blank, que é esse blank aqui. E aí dentro do blank a gente está montando a validação, né? Aqui ele está pegando o nome do cliente, o endereço, está pegando os dados, linha a linha aqui, fazendo o cálculo do total. E depois tem um botão aqui para imprimir. Esse foi um exemplo que a gente fez aqui em um webinar passado. Então ele clica aqui, ele está utilizando uma imagem HTML com link para o blank. E aí ele abre essa aplicaçãozinha aqui com o invoice que aí a pessoa pode imprimir ou enviar. Como é que a gente fez aqui a gente importou esse arquivo, né? Que aí é uma coisa também já um pouco mais avançada, e até os meninos chamam aqui de marreta, né? Que é alguma coisa que você já vai fazer forçando as funcionalidades. Então aqui dentro do blank, a gente definiu aqui as variáveis para os campos, para poder usar depois lá dentro do código. Então, fechou aqui a tag, porque a gente não abriu, fechou ao invés de abrir, porque aí a gente vai usar HTML. A gente sabe que aqui nos eventos ele já vem com a tag de PHP aberta, a gente precisa fechar a tag se a gente quiser mudar de linguagem, então ele veio aqui com HTML, colocou aqui todas as variáveis, posso até enviar esse arquivo para vocês depois, como exemplo. E aí ele está utilizando aqui métodos, né? A gente vem aqui na parte de programação, fez alguns métodos para poder fazer lá a chamada do nome do cliente, endereço dos dados. Então tem um método aqui para endereço, para nome e para o total. E a parte de geração do invoice, que aí a gente fez aqui um método PHP. Então tá aqui, selecionando o cliente, trazendo pelo Order ID, que é o ID do cliente. Então onde é que ele colocou aqui o CSS? Dentro da parte do blank, ele está aqui logo no início chamando aqui esse arquivo de CSS. Então, esse arquivo ele vai precisar estar lá dentro dessa pasta. Se a gente for dentro da pasta do ScriptCase, eu tenho aqui minha versão 8. Deixa eu abrir aqui para vocês. NetMake. ScriptCase BR app. Então, eu venho aqui, ó, vou pegar lá, eu tenho esse arquivo aqui dentro da versão 7. Deixa eu pegar aqui para copiar. Esse projeto eu tinha feito na versão 7. ScriptCase, app. Aqui vão estar as minhas aplicações em desenvolvimento. Certo? Então, vou procurar aqui Invoice. Eu tenho esse aqui, o Invoice Files, que é onde eu tenho aqui o arquivo de CSS. Então, se eu abrir aqui, foi um arquivo que a gente montou normal para fazer aquele templatezinho do invoice. Eu vou abrir aqui só para vocês verem.
Ele está abrindo, deixa eu voltar aqui para copiar. Então eu vou copiar aqui essa pasta. Pode ver que ela está jogada aqui junto com as aplicações. Vou copiar e vou jogar lá dentro da minha versão 8. Script Case BR, eu tenho aqui 2 Script Cases dentro dessa app. Vou puxar aqui o projeto Invoice, daí eu jogo aqui, ó. Pronto, ele já vai reconhecer lá aquele arquivo normal. Lembrando que esse arquivo, eu estou usando uma coisa externa, não estou importando para o Script Case em forma de biblioteca. Então, quando eu publicar esse projeto, esse arquivo não vai. O Script Case não vai levar no momento da publicação. Depois que eu publicar, eu vou ter que copiar a pasta novamente e jogar lá no ambiente de produção. Ok? Então, essa é a desvantagem. Você vai ter sempre que estar atento a esses arquivos. Então, a gente sempre recomenda o quê? Que você utilize as bibliotecas, possa fazer, importar lá o arquivo. Mas isso é uma forma também de se fazer. Então, aqui ó, o arquivo de CSS que eu tinha aberto aqui, no Optana. E aí o Marcelo perguntou, eu consigo incluir arquivo CSS na biblioteca? Consegue sim. Consegue incluir. Então, essa é a forma um pouco mais manual de se fazer a coisa. Então, voltando para o que a gente estava explicando, né, aqui das funcionalidades, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, para mostrar para vocês como vocês podem tentar, porque isso, às vezes o cliente requer um layout um pouco mais elaborado, uma coisa um pouco mais específica, ou às vezes, na maioria dos casos, você consegue já resolver aqui com as funcionalidades automáticas do Script Case, né? Então, por exemplo, nesse sistema que a gente está usando, eu vou vir aqui na parte de layout. A gente tem um esquema aqui de público. O esquema padrão é esse do Script Case Set, Yellow. E aí eu tenho a opção de criar um novo tema ou de copiar esse tema já do Script Case. Eu acho melhor sempre copiar, porque aí a gente já consegue visualizar melhor. Quando cria do zero, ele vem todo em branco, fica um pouco mais difícil de editar. Eu sempre prefiro salvar como aqui um tema já existente. E aí eu venho aqui e coloco como teste. Já existe, deixa eu ver aqui, teste seminário. Daí ele vai salvar esse yellow que a gente tem aqui como um novo. E aí eu posso começar a customizar. Eu tenho as duas opções, né, de customização. Quando eu abro ele aqui como um novo, ele já vai abrir essa parte avançada. Deixa ele terminar de carregar, deixa eu voltar lá, cancelar. Quero mostrar antes aqui algo. Então, a gente tem aqui esse editar normal e o modo avançado. Dentro do editar, nós vamos ter algumas configurações gerais. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar a cor do fundo de todas as aplicações, eu posso vir aqui e ele já vai mudar de tudo. Ou aplicar uma imagem ou alguma outra coisa. Por exemplo, configurações do tema, o nome, configurações da página. Então, eu tenho aqui esse yellow, que é esse fundo, né? Que é a parte de configuração de botões. No caso, ele está usando esse yellow aqui. Eu vou falar daqui a pouquinho da configuração de botões. E a cor do fundo. Então, eu quero deixar esse fundo branco. Aí eu venho aqui, modifico, eu utilizo diretamente aqui o hexadecimal da cor. Mas aí, se eu vir aqui, ele já vai alterar para mim. Vou colocar uma cor aqui mais clara. E ele já tira lá o fundo. Acho que é tudo zero, né? FFF, né? Aí ele tirou aqui, ó, a cor do fundo. E aqui nessa parte de editar eu vou poder fazer, ele vai aplicar para todas as aplicações. Ele está fazendo uma configuração aqui geral, uma configuração um pouco mais expressa do template, né? Então a gente pode salvar. Essa questão a gente está vendo aqui, ó, ele está sem a parte da borda. Então a gente vem aqui e pode também alterar a borda. Tem que salvar o que está aqui. Deixa eu voltar aqui. Na tabela. Que ele tá tudo branco também, né? No caso que o Tomás tá aqui comigo, me ajudando. E ele falou que quando a gente mudou, ele ficou aqui e não apareceu. Porque antes era amarelo e tava aparecendo a borda branca, né? Agora que a gente tirou, ele ficou meio que sem borda. Aqui na parte de tabela a gente pode, deixa eu colocar aqui em preto, pra gente poder visualizar. Não, essa é a cor do fundo. Então não é aqui, Tomás, peraí.
Cor do fundo, cor da borda. Acho que é essa aqui, deixa eu ver. Aqui eu vou colocar uma largura de 1. Aí ele já apareceu aqui a borda. Né? Aí quando a gente faz essa alteração aqui, ele vai para todo mundo lá, todas as aplicações do Script Case. Aí, por exemplo, eu quero fazer uma alteração só na tela de login, ou eu quero fazer uma alteração só na consulta, uma alteração específica. Então, eu não vou mexer nessa parte aqui. Vou salvar, daí eu vou ter que mexer na parte de modo avançado. Que aí foi justamente acho que foi não sei se foi o Marcelo, alguém perguntou sobre a parte de... Deixa eu voltar aqui para ver a pergunta. Acho que foi o Johnny, sim. Como criar efeito de transparência na aplicação de controle? Gostaria de usar na minha tela de login. Exatamente. Então, se você quiser modificar uma aplicação específica, a gente vem aqui no modo avançado. E aí, dentro do modo avançado, ele vai dar opções mais profundas de aplicação a aplicação. Então, lembrando sempre que a aplicação de controle, aqui dentro da parte do CSS, ela é considerada um formulário. Então, existe só a opção de formulário. Se eu quiser modificar para o controle, eu vou mexer aqui no formulário e poder aplicar lá dentro como tema de layout para a minha aplicação de, por exemplo, eu venho aqui, essa não é controle, mas poderia ser, são as mesmas opções, eu vou vir aqui em visualização e vou trocar o tema para o meu tema. No caso, se eu trocar aqui, ele vai estar trocando apenas para essa aplicação. Se eu trocar lá em propriedades, ele vai estar trocando para todas as aplicações. Ok? Então, aqui dentro, eu vou poder modificar cada detalhe aqui do template. E é uma coisa, como se você estivesse mexendo no arquivo de CSS nativo, que está ali por trás. Então, a gente tem cada opção dessa. Por exemplo, quando você vê aqui, deixa eu ver onde é que a gente... Como é que ele faria para alterar essa parte da transparência que ele falou? Mas aí ele vai, no caso, vai aplicar o tema para o controle específico, né? Se for o controle específico, ele pode criar um tema separado só para a tela do login e vir ele no caso aqui na parte de página mesmo, né? Fundo. E teria aquele sistema de vem outros aqui, Mexer aqui na opacidade, né? No caso teria que ser. Essas opções aqui, a gente está colocando, é como se fosse o arquivo mesmo de CSS, e a gente está modificando aqui os nomes, mas, por exemplo, você vem aqui, tamanho da fonte. Isso aqui se equipara àquele, se você estivesse mexendo no arquivo de CSS, é como se fosse o border wide, né, no caso. O tamanho da fonte wide. Né? Então, você imagina que essa palavra aqui é como se fosse a funçãozinha, e aí o que vem depois dos 2 pontos é como se tivesse aqui, depois dos 2 pontos, como se fosse isso aqui, por exemplo. E aí você também pode alterar. Imagina que você está mexendo aqui como se fosse um arquivo. Deixa eu ver aqui um exemplo que a gente estava vendo. Foi no... Não foi nessa aqui não, né, Tomás? Na página, deixa eu ver aqui. E a gente estava mexendo aqui que o pessoal sempre pergunta com relação à moldura. Deixa eu voltar aqui a opacidade para normal. Em fundo, a gente não, texto. Foi fundo? Deixa eu pegar aqui. A cor já está branca, ok. A gente estava mexendo em moldura, que era o rádios, né? Aqui na borda vai ter um rádios. Tá aqui. Vai ter o rádios que você pode... Vamos colocar aqui modificar um pouco aqui essa moldura. Então, porque, por exemplo, como é que você vai colocar elementos, né, dentro do seu layout?
Então, como eu estava falando, a gente encarando cada uma dessa opção como uma funçãozinha lá, CSS, a gente vai poder colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar esse radius em pixels, a gente pode colocar aqui 6 pixels, e aí eu posso colocar aqui 2 pontos e acrescentar alguma outra coisa, por exemplo, deixa eu vir aqui no... Já tem, né? Uma sombra, essa sombra tá vindo de onde? Deixa eu ver aqui, outros... Esse foi o que a gente fez, né? Não, foi aqui, já vem nesse template. Mas eu posso tirar daqui e colocar lá. Ok. Que é exatamente isso aqui que o Tomás estava falando. Que ele estava com a sombrinha aqui embaixo, não sei se vocês estavam vendo. Só que aí eu posso vir aqui e utilizar esse efeito em outros lugares também. Ele está colocando, eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Sombra da caixa, ele colocou aqui e deixou para ele ficar com a sombrinha ali embaixo. Então apareceu aqui, tá vendo essa sombra aqui embaixo? Então se a gente for utilizar, por exemplo, o Tomás estava me mostrando aqui esse site, que a gente pega apenas ideias aqui para sombra, né, de CSS. Então a gente pode utilizar aqui, por exemplo, essa opção aqui, e lá dentro do nosso CSS, eu vou tirar essa daqui, que é essa daqui de baixo, eu vou colocar essa outra que a gente pegou lá dentro da parte da borda. Porque no caso o Tomás está falando aqui, se você der um ponto e vírgula, você já está acionando outra propriedade dentro desse CSS. Então ele já adicionou aqui, tá vendo essa sombra, que é um outro tipo de sombra aqui dentro da minha borda. E aí eu vou mexendo, de acordo aí, vocês quiserem tirar, deixar tudo em branco, vocês vão mexendo aqui dentro dessas pequenas opções. Deixa eu ver aqui. Como colocar uma imagem de fundo no formulário. No caso, Celso, se a imagem de fundo você quer no formulário todo ou só dentro do cabeçalho, por exemplo? Na aplicação toda. No caso aqui, dentro da parte de página, a gente tem essa opção de figura de fundo. Aí você viria aqui, ele vai abrir o gestor de imagem, você seleciona a figura, né? No caso, você pode fazer o upload, lembrando que tem que trocar aqui de script case para público, ou projeto ou usuário, aí você vai escolher aqui uma imagem de fundo, não sei se essa que eu tenho aqui vai funcionar, deixa eu ver, só para a gente testar. Adicionar, e ele vai adicionar aqui, vai ficar lá aquela imagem no fundo, depois que, no caso, essa é um template que eu utilizei aqui, eu vou salvar, aí eu vou ter que ir lá no meu formulário, deixa ele salvar aqui, deixa eu abrir o formulário. Então esse é teste seminário, esse tema que a gente estava mexendo. Eu vou abrir aqui o formulário, dentro da parte de layout, eu vou trocar o template, o tema de Yellow, que é o padrão, para teste seminário. No caso, ele vai trocar apenas para esse formulário. E ele vai ficar lá com o fundo que a gente colocou, a imagem, né? Se você quiser mexer... Cadê? Aí ele ficou lá com a imagenzinha de fundo. Que pode ser uma outra imagem também, qualquer. No caso, essa questão de se não quiser repetir, deixa eu ver aqui. Que aí você vê que ela repetiu a imagem aqui. Mas aí é uma outra configuraçãozinha que a gente mexe. Vou mostrar aqui para vocês. Que a gente utilizou também quando a gente fez aqui o seminário de tela de login. Que acho que é background position, né? É tomar uma coisa assim. Formulário. Aí tem aqui página. Background position, né? No caso a gente coloca aqui centro, deixa eu colocar aqui logo centro, para ele ficar no centro e no repeat. Que aí ele vai ficar a imagem grandona lá no centro, sem ficar repetindo. Vamos salvar, executar novamente a aplicação. E aí ficou só uma imagem, como essa imagem não é adequada,
né? E a gente colocou ela centralizada. No caso, vai ter que trabalhar na imagem aí antes de colocar. A questão dos botões, né? Como é que a gente vai fazer? A gente tem aqui a ferramenta de CSS de botões. Então, a gente vai poder criar o nosso próprio grupo de botões ou editar um grupo de botões existente. Eu gosto sempre de editar porque a gente já aproveita muita coisa que está feita aqui dentro do script case. Então, no momento que eu venho aqui, escolho um grupo de botões, né? Por exemplo, esse, Seropedia. Eu posso copiar, colocar aqui teste seminário. Ok. Daí ele vai copiar esse que a gente selecionou. E eu posso vir aqui editar e alterar aí todas as opções de botões, né? Então ele vai sempre vir aqui com as opções imagem, botão e link. Então você pode utilizar ele como botão, como imagem ou como link. E tem também como colocar apenas o texto, apenas a imagem, ou o texto e a imagem. E aí você vai fazer o upload aqui da imagem. Então pode fazer uma seleção de botões. E também pode trocar também as imagens. Uhum. Ah, ok. O Tomás está me lembrando aqui que tem essas opções aqui, direita para esquerda, que é apenas para aqueles idiomas que são de direita para esquerda. Árabe, né, por exemplo, que aí eles têm aqui como trocar a posição da imagem. Uhum. Que aí vai ser de acordo com o chasset, o Tomás está me dizendo aqui. Tem como inserir efeitos jQuery no formulário? No caso, dentro dos eventos. No caso, por essas opções aqui de layout, Celso, não tem como inserir, só se você fizer dentro dos eventos. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Aquele projeto de Recruitment Tracker, seria no onload, né, no caso. Uhum. Que aí tem como você fazer, como a gente fez aqui nesse projeto de recrutamento. A gente criou essa tela de login completamente na mão, né, no código. A gente não, porque aí foram... Os desenvolvedores vão... Então a gente usou aqui essa aplicação de controle, né, de login. A gente tem aquela tela lá com as imagens e tal. Ela foi criada toda dentro dos eventos aqui, no caso onload. A gente tem aqui as imagens e o CSS aqui embaixo. Então, essa é aquela aplicação que a gente sempre mostra aqui de gestão de recrutamento tracker. Uhum. Aonde na... Uhum. Ser mais específico em cima daquele botão, ao efeito que ele quer dar. Ele é lá no evento. No caso, o Tomás está falando baixinho, pode falar alto, Tomás. É porque é o seguinte... Vocês conseguem escutar o Tomás? Tá me escutando, pessoal? Baixo, fala um pouquinho mais alto, Tomás. Deixa eu botar o microfone aqui. Você teria que, para adicionar um efeito de jQuery, você teria que ser bem específico onde você quer adicionar aquele determinado efeito. Você teria que inspecionar o elemento do botão, ou do local, ou de um input em específico, buscar a classe dele, saber fazer algum teste para saber se realmente está fazendo um efeito, vir no evento ou um application init e assim dar um eco lá dizendo qual é o efeito que você quer inserir. Você pode passar a referência via, como tem aqui, ó, no onload. No onload aqui ele passa ele dá um eco, ele insere um eco aqui que vai mostrar uma caixinha que vai ter algumas informações, como você logar com o usuário, que é justamente essa caixa aqui, admin, login admin, password admin, recruiter. Isso aí foi inserido no evento onload, quando ele escreve aqui echo. Aí eu disse que a div vai receber determinado parâmetro CSS, estilo CSS, e aqui eu digo, ó, style, eu abro uma tag style e digo qual a classe ele vai fazer uma determinada alteração. Nessa classe SC Form Page, que é uma classe que o script case cria, eu estou alterando o background e estou inserindo uma imagem.
posso utilizar normalmente aqui variáveis PHP. No caso, essa aqui, ó, form BG, vai estar recebendo este parâmetro, que é uma imagem que já tem na pasta lá do script case. Ele só vai utilizar e vai alterar o parâmetro, a propriedade do CSS desta classe. Aí você teria que fazer jQuery dessa forma. É isso. Você teria que inspecionar elemento, abrir uma tag style e fazer as modificações nas classes ou no ID do elemento. Aí para isso você tem que fuçar bastante aí o código que é gerado pelo script case. Ok. Então, voltando aqui para a parte de layout, essa parte de CSS de menu, que é a única que faltou aqui a gente mostrar. No caso das bordas arredondadas do form, é aquele da borda normal, tá no próprio template, né? Que foi aquele que a gente estava mostrando quando estava falando do radius lá. Deixa eu voltar lá pra gente ver aqui. A gente fez naquele GG, não foi? Deixa eu abrir o outro. Foi. Deixa eu abrir aqui o outro que a gente tava mexendo. Que aí vai ter que mexer lá no radius também. Modo avançado. Acho que esse aqui foi que a gente colocou com a borda arredondada. Deixa eu ver aqui, acho que foi o formulário. Aqui, moldura. No caso, se eu colocar aqui. Ele vai modificar. Esse aqui ele colocou só. Porque ele tá usando aquela outra coisa lá no fundo. Deixa eu ver se é aqui, peraí. Essa é a tabela interna. Único registro, linha, label, não. Bloco, moldura. Dá pra ser na moldura. Se adicionar assim o tamanho da borda. PX, bloquinho PX. Aí a cor da borda bota preta. Ok, deixa eu colocar um pouco mais largo pra poder visualizar melhor. Ele já tá, né, no caso arredondado. Deixa eu aumentar aqui o radius. Aqui ele tá colocando uma cor branca dentro da tabela do formulário. Aí você teria que ter que alterar na tabela. A cor fundo. Ele tá colocando esse branco. Coloca aqui preto também? Não, deixa normal. Aqui, página, fundo. Nossa, fundo da página é muito grande. Mas deixa eu tirar esse amarelo aqui, que acho que dá pra gente visualizar melhor o fundo. É porque ele tá deixando esse quadradinho, mas por trás, a moldura, ele já tá fazendo um arco. Vai ter que estudar um pouquinho aí. No caso, a gente tava tentando fazer aqui, Celso, pra mostrar. Que ele já tá deixando aqui mais arredondado, mas aí... Tem algumas coisas possíveis. Como tem aqui, acho que é alguma coisa dentro dessa tabela que a gente tem que tirar a cor. Pra ver se ela consegue visualizar mais. Aí tem que ir fazer um teste, né, Tomás, pra ver. São muitas opções. Se colocar lá direto no editar, não vai não, né? Não. Aí no caso, se o Marcelo perguntou, e quando executa funciona, a borda fica correta. Deixa eu ver aqui.
que foi ele falando. Deixa eu salvar pra gente ver. Que não vai ser feito. Uhum. No caso, tem que trocar aqui. Deixa eu ir lá nas aplicações para colocar esse termo em alguma aplicação. Visualização. Aqui ele já deu para ver um pouco mais, mas aí eu teria que tirar um pouco mais a cor da tabela, né? Mas já dá para visualizar um pouco melhor aqui. Sendo que aqui o conteúdo, ele tem um background branco que não tem radios. Aí tem que modificar. O Tomás está falando que o conteúdo ele tem um background que o rádio não tá com o arredondamento, no caso. Não tem o rádios, eu tem que fazer um arredondamento dentro do formulário também. Entendi. Ok. E aí com relação aos campos, a gente tem como mexer dentro de cada campo, né? Como vocês sabem. Que aí se quiser modificar uma cor, modificar a gente tem aqui dentro de cada campo os valores para a configuração da visualização, CSS do título, CSS do campo e do objeto input. O objeto input é o que vem dentro, né? Daí tem o campo e o título. O campo é esse aqui, a gente pode mudar aqui para ver. É uma coisa bem gritante. 36. Tem aqui um verde. Modificar aqui também. Vou colocar aqui um vermelho. No título. Vou colocar aqui um azul. Então nós vamos ter, só para vocês visualizarem qual foi o campo aqui que eu fiz, shipper date. Então só para vocês verem aqui, ó, o azul que a gente colocou, o verde que é o objeto input, que é o que está dentro do campo, e o título, que é esse aqui que ficou vermelhinho. Ok? Então, aí, dependendo do campo também que vocês precisem mudar alguma coisa, colocar negrito, mudar uma cor, vai ter que mudar aqui campo a campo. O Celso perguntou, tem a tela de login do script case, não tem um modelo igual para utilizarmos na nossa aplicação. Essa tela de login é uma imagem, né? É uma imagem, mas aí o que é que foi feito? Aquilo ali, ele tem um sincronismo, que ele deixa o background no meio, o background da imagem, né, no background no meio, o form também no meio, sendo que ele tem uma margem da esquerda. A gente limpa o formulário, deixa ele transparente, totalmente transparente, sem background, sem borda, sem nada, e você não cria e traz ele mais para a direita. É basicamente isso aqui. Cadê? Layout, CSS. Se fosse para criar um menu basicamente feito do script case, a gente teria que fazer. Vou criar um novo tema aqui. Script case. Salvar. E aí isso vai vir em branco, né? Totalmente em branco. Aí você tem que limpar todas as características de background e de borda do formulário. Eu acho que ele já está quase todo branco. É basicamente isso aqui, ele está quase todo branco, certo? Todo transparente. Aí quando eu viesse em uma aplicação de controle, posso criar uma aplicação de controle? Pode. Controle, Ctrl mesmo. E aqui você colocaria as margens, né? A margem, né? À esquerda, por exemplo, 500 pixels. Que é para ele centralizar a caixinha com login e senha, né? Exato. Que no caso, como não vai ter criar seu controle, mas não tem nenhum campo. Eita, tem que colocar pelo menos. Vacilo.
Cria aí 2 campos. Ele tá gravando. Vou botar aqui login e senha. Bota o label, não? Ele repete o label. Senha. Senha, né? É porque é justamente mexendo dentro das margens dos campos, na margem da aplicação, no caso, ele vai definir onde ele vai querer, quiser que fique aqui do lado esquerdo, do lado direito. Então ele vai definir justamente, Celso, dentro das margens. Lá na parte de configuração, layout, né? aplicar o meu tema, né? Que é ficar transparente isso aqui. Deixa ele só... Pronto, ia ficar transparente. Aqui por trás ia ter um background. Um background, né? Eu posso até fazer isso. Que faz que ele tem aquele background que eu utilizei ainda agora. Exato. Deixa eu só vir aqui, script case, modo avançado. Tem nas aplicações de exemplos, cada uma das aplicações de exemplo tem uma tela diferente, né, Tomás? O Tomás, inclusive, foi quem fez as telas. Vocês podem copiar lá da aplicação de controle. Cor de fundo, bota um azul parecido com o script case. Muito forte. Bota um pouco mais clarinho. E aí teria que colocar uma imagem que fosse uma imagem, exatamente. Tem aquela que abre aí, que tem umas que eu utilizei antes. Tem no script case? Não, do script case não. Mas vai lá em público. Tem uma dessas aqui, por exemplo, que aí ele pode encaixar. Ele pode encaixar dentro da caixinha. Eu vou deixar aqui ele. Deixa eu ver. No caso ele vai ficar left. lá. Eu boto ele direito, que é mais fácil de no repeat. Vou salvar. Que aí depois a pessoa vai ter que ir mexendo nas margens até ele chegar dentro daquela caixinha que é tudo uma imagem. Exatamente isso. E aqui no controle, primeiro eu vou ver como é que tá, né? A imagem vai ficar aqui. Aí eu tenho que trazer essa. Vai ter que trazer essa caixinha até embaixo, né? Exato. Aí... Como tu tem que tirar a cor, porque ele ficou com a cor e com a imagem. Não, mas aí eu deixando transparente ele já resolve. A margem de cima, botar aqui 600. Deixa eu ver se já resolve. Pra ele casar aqui. Não desceu muito. Desceu bastante. Bota uns 300. Já ficou mais ou menos. Já ficou mais ou menos. Seria mais ou menos isso que você teria Depois, se que fazer. quiser mudar a posição dos campos, né? Ele vem aqui na parte de posicionamento de campos. E dá para criar também blocos, por exemplo, se quiser colocar do lado, né? Em aba, ao lado. Dá para mexer aqui nos blocos, que aí já vai ter a ver com os campos. Né? Vai ter que posicionar os campos, se quiser criar mais campos. A gente tem aquela... Deixa eu ver aqui. Marcelo perguntou se existe alguma recomendação para o tamanho da imagem de fundo. Assim, cada usuário vai ter uma resolução específica, né? O que eu recomendo é deixar sempre centralizado, independente do tamanho da imagem. Deixar centralizado, não deixar no canto superior esquerdo, feito eu deixei agora, só foi um exemplo. Porque quando o usuário for abrir, tendo a imagem centralizada, vai estar da mesma forma, tanto para mim quanto para você, que tem uma resolução grande ou pequena, só em deixar ela centralizada bem mesmo. E com relação ao tamanho da imagem, não. Quanto mais qualidade, melhor, né? Quanto mais qualidade, melhor. Porque hoje em dia, 1080p é o padrão. O Marcelo tinha perguntado também como faz para incluir a imagem no campo Select. Tem como? Incluir imagem no campo Select para selecionar a imagem? Não sei. Ele abre o Select e vem todas as imagens, é isso? Não sei. E aí teria...
Aí tem a ver com o tipo de campo, tipo de dado do campo, né? Se for um ícone, Do lado tem uma opçãozinha, é só se ele colocar do lado. vem ali no login. Aonde? Aqui no campo. Isso. Marca d'água. Aqui é só se for. Aí teria que ter, ao invés de ser o nome do campo, seria um Uma ícone. imagem, um ícone. É isso? Ao invés de ser um nome, ser um ícone. É isso que ele está dizendo? Não sei, deixa eu perguntar ao Marcelo. No caso, ao invés de ser o nome do campo, ser um ícone, é isso? Então, deixa eu ver aqui outra pergunta. O Celso perguntou também, tem como fazer um slide de imagens na tela de login? Vai ter que fazer, só que aí Mas naquele aí tipo tem que do mexer na mão, né? Essa mexer aqui, na mão. desse exemplo aqui do MyHeaven, Exato. a gente tem aqui, Celso, um exemplo de um sistema de Por login. exemplo, isso Ele está aí- utilizando aqui, ó, várias imagens. Esse é um projeto feito com um script case também. E aí no esse fundo código aqui, ó, ele tem esse código do slide, né, o slideshow, que é um JavaScript, jQuery, né, na realidade. Ele teria que pegar esse código e adicionar esse código no evento, no caso um script init ou no onload. é tipo aquele que a gente estava falando do recrutamento, né? Você tem que pegar todo o código que tenha essa div aqui e adicionar dentro do evento onload, que aí ele vai carregar e vai aparecer isso na tela do login. Em contrapartida, você vai ter que deixar os inputs do login em um canto específico, né? Você tem que deixar a margem dele superior mais para baixo para deixar ele alinhado nessa parte azul. Tem que ter todas essas divs. A única coisa que o controller vai fazer é criar esse input de usuário e a senha, né? Senha, que são os campos, né? E o botão também de login, né? Esse azul aqui, ele é como imagem, né? Tem como fazer se você vier lá Nesse sistema aqui, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês, já que eu tô nele. Ele customizou essa tela de login, customizou a tela de menu, deixa eu lembrar aqui a senha. E aí dentro, escolha aqui a empresa. Ele fez aqui um dashboard, mas ele está chamando, provavelmente uma aplicação blank aqui, puxando aqui esse dashboard que ele fez. Mas aí quando a gente vem aqui, por exemplo, produtos, cadastro de produtos, a gente vê aqui que é uma aplicação normal, ele está usando aqui uma cor de fundo, no caso é uma imagem de fundo, e ele tem aqui uma aplicação de busca, né? Uma aplicação normal de filtro. E o que ele fez? Alterou aqui os botões, ó. No caso, criou um grupo de botões específico e aplicou lá no template dele. Mudou aqui o cabeçalho, ó, deixou transparente, mudou aqui algumas coisas. Então, fez algumas, mas no fundo a gente vê, porque aí, como eu falei para vocês, a gente tem como alterar tudo do cabeçalho, tudo do rodapé. A única coisa um pouco mais trabalhosa, difícil, é essa parte do corpo, né? Que aí é melhor, a gente usa o que tem já o script case, que se propõe. Mas aí se você já fizer umas alterações básicas, já consegue dar uma outra cara para o sistema. Esse sistema aqui ele está em versão 5 ainda. Foi desenvolvido na versão 5. Eu não sei se ele já atualizou, mas esse aqui que eu estou acessando. Então vai ter aí diversas formas. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Então, da parte aqui de layout, tu estava explicando o que daquela hora aqui ele falou do slide, ele vai ter do que slide, né? No evento. Ele tem que vir aqui no evento, um script init, um application init, tem que dentro do controle, echo, né, no caso. Tem que echo, que é para ele escrever em HTML, colocar toda a estrutura de CSS, chamada do arquivo jQuery, tem que adicionar todas as divs, as imagens, tem que ter a URL da imagem, tem que fazer todo esse trabalho aí manual, porque o script case nativamente ele não fornece essa opção. Aí teria, mas ele dá essa opção ao usuário de escrever, dá-lhe um echo, aí começa. Aí abre div, fecha div, vai chamando o estilo CSS da aplicação e por aí vai, até ele fazer
o que ele está precisando, que é esse slide. Dá sim para fazer, agora vai exigir um pouco de trabalho. Aí... Então, como isso difere do conceito, né, do ScriptCase, que é uma ferramenta rápida, a gente está planejando agora para 2015, como eu estava falando para vocês, vai lançar um grupo de template para vocês aplicarem para esse tipo de coisa, né? Tanto para aplicação de controle quanto para o container, como eu estava falando no início. A gente quer disponibilizar isso para vocês, como o Celso pediu ali de Natal, talvez no Natal de 2015, Celso. Dá essas telas aí, né? É bacana essa. Porque quando a gente for fazer. Isso já está no roadmap, né, de 2015, essa questão dos templates que eu estou falando para vocês. Vão ter já alguns modelos prontos, então com certeza aí deve ter. Esse é bem interessante com os slides, que aí fica aparecendo até um site, né, uma coisa bacana. E aí, vocês, falando em site, eu queria mostrar aqui para vocês, por exemplo, alguns sites. Esse aqui, que é um plugin que existe já, criado. Foi criado até por um cliente do ScriptCase, ele é de São Paulo, dessa empresa aqui, Softmus. Ele criou um plugin que integra o ScriptCase com o WordPress. Então, você pode utilizar também isso para dar uma outra cara, né, pro seu, dependendo da necessidade do sistema, integrar com essas ferramentas de CMS, né, que chama WordPress, Joomla. E aí, no caso, ele tem esse aqui que é disponível gratuito, mas aí ele tem uns avançados também, acho que ele comercializa. Se vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a pessoa aqui da Softmus. Eu tenho o contato dele, se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês. E tem também aqui um outro, deixa eu ver se eu encontro. Esse aqui, que é um usuário do ScriptCase também, ele da Turquia. Então ele criou aqui uma integração do ScriptCase com o Joomla. Ele chamou de JScriptCase. Então essa integração, ela pode ser feita também. Apesar de a gente não ter nada nativo aqui, já saindo aqui do ScriptCase, mas aí o pessoal já está conseguindo criar coisas. Tem um outro também, como a gente tem hoje uma comunidade internacional, eu sempre falo para vocês, também tem um fórum internacional. Um dia a gente quer juntar tudo, mas é importante ter o nosso fórum em português também, porque assim como existem fóruns em espanhol, em alemão, enfim, tem vários fóruns. Mas é importante vocês acompanharem. Tem um aqui, outro também que eu queria mostrar, esse aqui, que é um também cliente da Itália. Ele tem aqui um site, comunidade ScriptCase, que ele trabalha com clientes italianos e eles têm um fórum também italiano. E ele vende aqui templates, então vários templates de site, enfim, template CSS, tem várias categorias. Vocês podem dar uma fuçada também depois, ele vende aqui os templates para vocês adaptarem com o sistema. Pode trabalhar, criar o site normal, como a gente tem lá o nosso site do ScriptCase, a gente tem aqui o site. Por exemplo, isso aqui é aquela aplicação que vocês acessam para saber as informações de cliente. Então isso é uma aplicação do ScriptCase, né? E aí ele fez um menu aqui com um iframe, né, para poder chamar a aplicação. Então eu estou utilizando o site normal aqui, eu só estou utilizando o iframe para chamar aqui essa aplicação. E aí o Celso perguntou aqui, tem algum para Bootstrap? Não, a gente desconhece ainda. Eu falei com um cliente que era de Natal, ele conseguiu fazer uma aplicação, uma integração, sendo que ele disse que não deu muito certo, deu muito trabalho. E a gente ainda vai ter que ver essa questão do Bootstrap, que aí só se fala nisso, né, hoje em dia. A gente já está investigando aqui para ver se dá para colocar. Como o ScriptCase é um gerador e tem que ser uma coisa muito padrão, né? Tudo muito bem testado, que a gente gera para todos os browsers, para todos os sistemas operacionais. É sempre muito complicado fazer o ScriptCase é um pouco complexo. Por isso que às vezes gera as coisas assim de uma forma mais básica. Que é a ideia mesmo de que a funcionalidade esteja boa, funcionando.
Na verdade, o pessoal até às vezes é um pouco avesso, né? Tá, essa parte de front-end. Qual a URL dos templates? Esse aqui, do italiano. Marcelo, deixa eu passar aqui para vocês. A polícia está passando aqui já para buscar Tomás. Então, pessoal, eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui o Tomás hoje, ele é muito bom nessa parte de layout. Consegui realmente tirar aqui as nossas dúvidas. E eu vou publicar o vídeo, tá? Para quem não vê, se vocês quiserem compartilhar depois com alguém. Então, se vocês tiverem depois dificuldades, alguma coisa, vocês podem comunicar. Poderia publicar uma lista de comunidade para irmos investigando. Entendi. Eu vou, quando eu mandar aqui esse e-mail, esses links que eu mostrei para vocês, eu vou mandar no e-mail, tá certo? Coloco lá no fórum também. Deixa eu ver aqui. Se faltou mostrar alguma coisa, acho que não. Falta mostrar só aquela parte de menu, né? Mas aí realmente o menu ele tem você tem como alterar alguns elementos aqui do CSS, né? Você tem que ele já coloca aqui esse novo como sendo um salvar como. Então você tem que primeiro escolher uma das opções aqui, depois salvar como e ir mexendo, mas aí você tem um pouco mais restrito, né? Não tem tanta liberdade, porque esses já são menus prontos. Então você vai ter que mexer aqui. E dentro da parte de layout a gente também tem como modificar algumas coisas no menu. Então tem duas partes, tem tanto nessa parte do template do CSS de menu, quanto dentro do modo avançado a gente tem tanto a aplicação de menu normal quanto a de menu árvore. Você pode mexer, mudar as imagenzinhas no menu árvore. Então dentro lá daquela parte avançada a gente vai mexer na parte de menu. Tem aqui menu. Tem um menu normal e tem o menu árvore. Então a gente vem aqui e vai alterando as opções. Por exemplo, aqui a cor do fundo. Essas aqui são as imagens. A gente tem essa imagenzinha da pasta aberta, da pasta fechada, são essas aqui, ó. Então se quiser trocar, por exemplo, no menu árvore, o Tomás estava me dizendo que eles usam a biblioteca JS3, cadê? Eu tava aqui com o link. Essa aqui. Então aqui tem outras imagenzinhas, se quiser utilizar lá no menu árvore. Vocês podem modificar. Deixa eu ver aqui. O Celso está perguntando sobre a questão dos gráficos. Se não tem nenhum gráfico para mostrar a população por idade. Essa questão dos gráficos, a gente criou a aplicação de gráfico justamente para andar, né, com essas opções. A gente utiliza um componente, uma biblioteca muito boa, que é como é que chama? A biblioteca dos gráficos. Fusion Chart. A gente utiliza o Fusion Chart. Quando você compra o script case, por trás do que você compra, a gente tem ali vários outros produtos que se você tivesse que comprar separado, você iria pagar também por fora. A gente já tem muita coisa legal incluída, então a gente utiliza a biblioteca do Fusion Chart. Eles têm várias opções que a gente não incluiu ainda. Então, por isso que a gente separou a aplicação de gráfico da consulta, para a gente poder começar a avançar com as opções de gráfico. Esse negócio de população com idade de self, acho que é só configuração. Ok. No caso de mexer no SQL, né? Na quebra, porque vai ter vários gráficos de linha. Vão ter várias linhas assim. No caso vai ter que ser com mais de uma quebra, né? Uma quebra. Tem várias quebras em relação à população, por idade e por sexo. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram falar? A gente já prolongou aqui, já tá na hora do almoço, né? Vocês aí, pra mim ainda falta um tempinho aqui em Recife.
Não temos horário de verão. Então eu gostaria de agradecer a todos que vieram, pelo tempo de vocês, pelo interesse, pela participação de sempre. A gente vai continuar com os seminários em 2015. Ok? Espero que vocês continuem participando. Podem continuar postando sugestões, que a gente, como eu falei, a gente sempre dá uma olhada lá nas sugestões. O Celso estava mandando aqui a biblioteca, é esse mesmo, do Fusion Chart. E você, importando uma biblioteca, você pode até brincar, né, dentro do Blank também. O gráfico. Eu já vi uns exemplos bacanas de um cliente em São Paulo, mas eu não lembro como que... A gente pode até organizar depois um seminário desse bacana de gráfico, utilizando alguma biblioteca. Ok, pessoal? Então, muito obrigada a todos. E vejo vocês em 2015. Desejo um Feliz Natal para todo mundo, um bom ano novo.